Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa O Evangelho segundo o Espiritismo, projeto 15 minutos. Aqui estudamos diariamente a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E estamos estudando o esquecimento do passado. Estamos no item 11. Ontem vimos a primeira parte, não é? Do item 11. E hoje vamos dar continuidade. Então, nós esquecemos o passado porque não nos traria benefícios. No entanto, nós podemos perceber do nosso passado o que trouxemos. E vamos ver isso então hoje, que é o que Kardec vai abordar aqui hoje. Vejamos. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Traz o que adquiriu das existências passadas, das suas experiências, das escolhas que fez. Se fez, quanto mais boas escolhas fez, mais virtudes adquiriu. Não é verdade? Quanto menos escolhas fez, mais débitos adquiriu. E assim a gente vai trazendo, somos herdeiros de nós mesmos, não é? Vamos trazendo aí a nossa bagagem. E ele diz, nasce como se fez, de novo trazendo essa ideia de que nós somos herdeiros de nós mesmos, não é? Então nós nascemos e a forma como nascemos é exatamente o resultado de tudo aquilo que vivemos no passado. Cada experiência é para ele um novo ponto de partida. Não é um ponto onde tudo zera, mas é um ponto de partida como amanhã é um novo ponto de partida. Então, quando nós acordamos, é como se a vida dissesse, bom, vamos começar de novo? E aí os erros que fizemos ontem podemos retomar e reparar e corrigir. E assim também, entre as vidas existe essa mesma ideia de recomeçarmos, não de uma forma total, mas de uma forma parcial, e é importante isso. Porque entre uma vida e outra, nós fazemos uma avaliação, né? Um balanço das nossas experiências. O interessante é que fizéssemos isso também entre um dia e outro, como Santo Agostinho nos convida a fazer lá em O Livro dos Espíritos. Nós vemos isso acontecer muitas vezes no Réveillon, no Ano Novo, em que as pessoas fazem a avaliação de um ano inteiro. Mas aí fica difícil, não fica? Porque se tivéssemos feito lá no início do ano, quantas coisas do nosso ano poderiam ter sido diferentes? Mas se vamos levando e não fazemos essas reflexões mais aprofundadas durante o ano que segue, aí fica o balanço para ser feito dia 31 de dezembro. É pouco, não é? Para elaborarmos tudo. Mas aí já estamos aflitos com o quê? Com o início. E começamos vestidos de branco, o que é muito simbólico, não é? Como se disséssemos assim, vamos começar, como se fosse uma página em branco, mas não somos uma página em branco, apenas viramos uma página. Quer dizer, não somos um livro em branco, não é? Apenas viramos uma página. Não estamos todos em brancos. Sim, estamos recomeçando um novo ciclo, mas é muito bom que a gente veja o que está escrito nas páginas anteriores, a fim de que a gente não volte a escrever errado na página nova. Porque se escrevi errado nas páginas anteriores e eu começo uma página nova, como eu escrevi errado nos dias anteriores, e começo um dia novo sem estar atento aos erros que eu cometi, qual vai ser, vamos dizer assim, a estatística de eu repetir esse erro ou esses erros? Altíssima, né? A probabilidade de que eu venha a repetir esses erros é muito alta. Não quer dizer que eu fazendo esse balanço, essa avaliação, eu não vou te errar, claro que não. Né? Mas eu vou estar muito mais pronta a perceber, ops, fiz de novo. Tem que ficar atento. Ó.
E aí vamos estar mais atentos, prontos a percebermos e repararmos, cairmos no buraco e não nos deixarmos ficar lá até 31 de dezembro, e lá para o dia 5, 6, 7, 8 de janeiro já estamos lá nos abeirando de novo do buraco. Porque se não percebemos e não avaliamos, afinal, peraí, tinha buraco, o que eu posso fazer para não voltar a cair no buraco? Para otimizar o meu tempo, seja de dia, seja no meu período reencarnatório, não é? Estarmos o quê? Nesse trabalho de autoconhecimento, de nos percebermos, de acompanharmos o nosso pensamento, o nosso sentimento e, decorrência disso, a nossa ação. E Kardec continua. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Perfeito. Pouco nos importa saber o que fomos. Pura curiosidade. Eu vou fazer regressão a vidas passadas para saber o que eu fui. Pura curiosidade, vazia, inútil e às vezes até prejudicial. Eu posso lembrar de coisas que eu não deveria estar lembrando. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido pelo que fez. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indício do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção. Porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. Muito bem. O que já temos de conquista já não tem mais, né? Não precisamos mais, isso aí ainda é uma pedra de tropeço. Não é, mas eu tenho que tomar cuidado com as pedras de tropeço. E é nisso que deve estar a nossa atenção. Nós, vamos chamar, ele diz assim, é punido porque fez o mal. Muito bem, então haverá uma expiação, que vai vir como, aspas, punição, a expiação, mas a punição não é para punir, é para ensinar. Por isso que a palavra punição, ela não é interessante por causa disso. A expiação, o objetivo da expiação é nos ensinar a não errar de novo, a não repetirmos o erro. Então, a expiação vem por quê? Para a gente repetir. Repetir para quê? Para não cair de novo, para não errar de novo. Não é repetir para a gente fazer tudo igual, para a gente errar de novo, embora é claro que isso pode acontecer. Isso se chama livre-arbítrio, mas não tem que. E nós reencarnamos prometendo no mundo espiritual a nós mesmos que não cairíamos, embora com receio, sabendo de todas as tentações que viriam, não é? Nos convidando à queda, mas nos preparamos. Só vamos cair se estivermos invigilantes. Invigilantes, primeiramente, no processo de autoconhecimento, que é fundamental. E depois de nos mantermos o quê? Atentos a nós mesmos. Não adianta nós eu sei que eu sou assim, tá? E vamos fazer o que com isso? Eu sei que eu sou intempestiva. E cuidado, porque se eu sei que eu sou intempestiva, olhe, tem que tomar muito cuidado, senão quando eu for, já foi. Porque intempestividade, a gente age primeiro, pensa depois. Então, sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido, não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá força para resistir às más tentações. Então, as boas resoluções que tomou. Então, é a nossa bagagem. As boas resoluções que tomamos é a construção das nossas virtudes. Então, quando já vamos
conquistando essa bagagem, diante das situações, a gente escuta aquela vozinha nossa lá, né? Pode ser nossa, só nossa, como também pode ainda ajuntar aí a voz do anjo guardião, que é aquele amigo de todas as horas que está sempre tentando nos aconselhar ao bem, a fazermos o bem, a pensarmos o bem, a sentirmos o bem. Esse é o nosso anjo guardião. Mas as nossas próprias experiências já são essa bagagem. Porque nós já escolhemos mal, quando a situação vem, inconscientemente, vem aquela luz amarela. Se vamos dar atenção à luz amarela e não vamos atravessar a linha do trem, porque o trem está vindo, ótimo. Agora, se estamos sentindo aquela tensão, da atenção que eu preciso ter para o momento, e vou no rompante sem refletir, lá vou eu atravessando a linha do trem quando o trem está vindo. Em vigilância, intempestividade, aí complica. E ele continua. Então, as boas resoluções são essas, não é? Que nos fortalecem. Vão vir, não é? Advertindo-nos do que é bem e o mal e nos dando forças para resistirmos às más tentações. Tem tentação boa? Estou pensando aqui. Uma boa tentação. Deve ter, né? Tentação para fazer o bem. Nessa tentação a gente devia cair sempre, não é? Seria ótimo, né? Se nós fôssemos tentados a fazer o bem. E a gente costuma usar só o termo de tentados a fazer alguma bobagem. Mas Kardec, é interessante perceber, não é? Kardec fala aqui em tentados, más tentações. Se existem más tentações, devem haver boas, não é? Mas resistir às más tentações, são elas que nos colocam em risco. E ele continua dizendo, nosso Kardec, de resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, ou seja, durante a encarnação temos uma interrupção momentânea da nossa memória das vidas passadas. Como a que ocorre na vida terrestre durante o sono e que não impede de lembrar no dia seguinte o que você fez na véspera e nos dias precedentes. Muito bem, se não lembrar é uma doença. Existe essa doença, né? Da amnésia e a pessoa não lembra, mas é raríssimo. Todo mundo lembra, quando acorda de manhã, quem é, o que fez no dia anterior e nos dias passados. Nossa memória não é afetada. Então, quando nós desencarnamos, da mesma forma, é como se nós estivéssemos despertando para a vida espiritual e nesse despertar nos vem aí a memória da nossa vida espiritual, naturalmente. E ele continua dizendo, não é apenas depois da morte, isso é interessante, que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de certa liberdade, ou seja, quando o espírito, não é? Quando nós nos desdobramos do sono físico, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente, ou seja, que é justo, sofrimento é justo. A lembrança não se apaga, senão durante a vida exterior de relação, ou seja, quando estamos acordados. Quando estamos dormindo desdobrados, voltamos àquela liberdade do espírito desencarnado, no sentido de lembrarmos realmente os porquês. Por isso que às vezes a gente acorda assim mais tranquilo, mais sereno, porque já veio o nosso anjo guardião conversar conosco, nos relembrando, olha, é isso, é aquilo. Mas às vezes a gente acorda e diz assim, não quero lembrar. A gente diz que não lembra. E não lembra. Né? Mas a gente às vezes traz
essas sensações. Mas eu tenho a sensação, hoje acordei com uma sensação boa, acordei com uma sensação de fortalecimento, porque nós estamos aproveitando bem lá a nossa noite, não é? Vejamos aqui. Ele continua. Mas a falta de uma lembrança precisa que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ou seja, quando acordamos não lembramos. Então, a falta de uma lembrança precisa que poderia lhe ser penosa, tanto faz, né? A lembrança acordado ou quando acordamos e aí poderíamos trazer alguma lembrança do período de sono. Tanto faz, essas duas questões, né? De trazermos lembrança da vida passada ou de quando acordamos trazemos alguma lembrança do período do sono, que também, não é? Já que podemos lembrar do lado de lá, não é? Então, a falta dessa lembrança, que poderia ser penosa e prejudicial para as nossas relações sociais, ele diz que o espírito aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Então, bom, fazendo aqui. A falta da lembrança de vidas passadas durante o período de desprendimento do sono físico, nós podemos aurir novas forças, se sabemos aproveitá-los. Aí a gente vem assim, mas como assim se sabe aproveitar? Como é que eu vou saber? Eu estou dormindo. A gente está dormindo, mas está consciente quando está dormindo, não é? Então, se a gente se esforça, se a gente ora antes de dormir, pede, vamos pedir, Jesus falou para pedir, para o nosso anjo da guarda conversar conosco, nosso anjo guardião, poder nos levar para o atendimento fraterno, até mesmo para um tratamento, não é? E pedirmos ajuda, aconselhamento, e vamos pedir, vamos confiar. Mas isso não quer dizer que durante o período de vigília eu ajo com total indiferença. Não, aí eu vou botar tudo, que nem na hora de tomar passe, né? Eu vou e vivo uma vida desregrada, mas na hora do passe, então passe vai resolver minha vida. Passe não vai resolver minha vida. O atendimento durante a noite não vai resolver minha vida. Se quando eu estiver acordado, eu não estiver resolvendo a minha vida. São apenas ajudas, auxílios, como a gente recebe tantos auxílios e tantas ajudas. Mas ninguém vai fazer a nossa parte. Muito bem. Terminamos, então, a parte do esquecimento do passado, como sempre, passando um pouquinho dos 15 minutos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, o Evangelho segundo o Espiritismo, projeto 15 minutos. Até amanhã. Muita paz a todos.